O título da nossa exposição de hoje bem pode ser adequadamente expresso com Jesus na fornalha ardente, como Cristo nos salva das pressões do mundo. Com Jesus na fornalha ardente, como Cristo nos salva das pressões do mundo. Eu escolhi esse título porque justamente o momento que é relatado aqui no capítulo 3 de Daniel, é o momento onde 3 jovens piedosos, os 3 jovens judeus, Hananias, Misael e Azarias, também chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos que receberam, sofrem a pressão do rei para cederem à sua vontade, que no caso é que eles se prostrem e adorem uma imagem, prestem culto a um ídolo, a um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Altíssimo Deus, o Deus dos deuses, como ele é apresentado aqui no próprio livro de Daniel. E na recusa a esta adoração imposta por Nabucodonosor, estes jovens não apenas sofrem a pressão, mas eles são, de fato, castigados. Eles são lançados vivos em uma fornalha ardente, acesa na sua capacidade máxima. E é nesse momento que Deus os livra da morte, mostrando-se um Deus que pode livrar, um Deus que pode salvar. O assunto aqui nessa passagem é justamente esse: que Deus pode salvar, que Deus pode livrar-nos da pressão do mundo, que Deus pode salvar os fiéis. Então nós vamos ler a passagem passo a passo, e à medida que nós vamos lendo, algumas explicações serão feitas e também aplicações do texto à nossa vida. A primeira parte da passagem são os versículos de 1 a 3. Daniel, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, nós temos a primeira parte da passagem, que é o relato de que Nabucodonosor mandou fazer uma imagem, a imagem que Nabucodonosor mandou fazer. Então, no capítulo 3, de 1 a 3, diz o seguinte, vamos ler juntos? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então, essa é o que Nabucodonosor realizou. Do capítulo 2 para o capítulo 3, nós podemos ter a ilusão de que as coisas aconteceram de forma muito rápida, não é? No capítulo 2, nós lemos que Nabucodonosor teve um sonho perturbador, e que Daniel e seus amigos descobriram qual era o sonho e interpretaram o sonho. O sonho era a respeito de uma estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, pernas de bronze e pés de ferro com barro. E essa estátua era justamente a representação de vários reinos, cuja cabeça, a cabeça de ouro, representava a Babilônia. E, apesar de várias disputas a respeito das outras partes, ao que parece, muito provavelmente, se refere aos reinos que sucederam-se depois da Babilônia. Babilônia, o Império Medo-Persa, os gregos e depois o Império Romano.
Nabucodonosor, depois desse sonho, ele manda construir uma estátua, mas pelas dimensões da estátua, pelo material que ela foi feita, nós podemos chegar facilmente à conclusão que entre o capítulo 2 e o capítulo 3, algum tempo, um tempo considerável, se passou. Nabucodonosor, no capítulo 2, ele termina humilde, prostrado diante de Daniel, um súdito, um escravo judeu, na época, para adorar e reconhecer que Deus é o Deus que revela mistérios. No capítulo 3, portanto, Nabucodonosor, ao contrário, melhor dizendo, Nabucodonosor se aparece mais uma vez exaltando-se a si mesmo. É bem diferente do que acontece no final do capítulo 2. Capítulo 2, Nabucodonosor humilhado, reconhecendo o Deus de Daniel. Capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua e ele está se exaltando como se fosse Deus. Veja que não aconteceu uma conversão no capítulo 2. Houve um reconhecimento temporário de que havia um Deus maior do que os outros. Mas agora, novamente, Nabucodonosor está no topo do seu orgulho, exaltando-se a si mesmo. Essa estátua aqui, e o termo que é usado aqui no versículo, é que Nabucodonosor mandou fazer uma imagem, o rei Nabucodonosor fez uma imagem. Essa palavra imagem sugere que a estátua tinha uma forma humana. Era uma estátua de uma pessoa, muito provavelmente um homem. Você pode observar que ela é um pouco desproporcional. Ela tem 27 metros de altura e menos que 3 metros de largura. É quase que um poste. Talvez fosse isso mesmo, um poste ídolo, como era muito comum de se fazer nos povos ao redor de Israel. Acredita-se que havia um pedestal muito alto e acima desse pedestal estava construída essa imagem. Havia também uma disputa se a imagem era de ouro maciço, o que é pouco provável. O que se acredita é que ela era revestida de ouro e era feita de outro material por dentro. Essa estátua era de quem? Quem estava representado nessa estátua? A primeira leitura, e nós acabamos imaginando que Nabucodonosor tenha feito uma estátua de si próprio, para estabelecer uma adoração a si mesmo. Esta é uma possibilidade, mas a palavra de Deus não diz isso exatamente. A palavra de Deus diz que ele mandou fazer uma imagem. Então, pode de fato ter sido uma imagem do próprio Nabucodonosor, uma imagem dele mesmo. Então, ele estabelece um culto a si mesmo, o que não era comum na Babilônia. Na Babilônia, os babilônicos, os cananeus, diferentemente do que acontecia com os egípcios, eles não consideravam o seu imperador como um deus, como um ser divino. Então, isso seria uma novidade. Nabucodonosor criando um culto para si mesmo, uma estátua em adoração a si próprio. Ou essa estátua poderia ser uma estátua que representava o principal deus da Babilônia, chamado Marduk, ou Bel-Marduk, o senhor Marduk. Bel significa justamente isso, senhor. Isso seria mais apropriado com aquilo que os babilônicos pensavam. Agora, eu, por exemplo, prefiro a posição de que a estátua que foi erguida foi uma estátua de Nabucodonosor, representando a sua própria imagem. E por que eu estou afirmando isso, estou compartilhando a minha posição preferida com os irmãos? Porque o texto que nós vamos ler, ele nos ajuda a compreender que justamente o culto que se estava estabelecendo não era apenas a Marduk, mas era o próprio Nabucodonosor. E há elementos no próprio livro de Daniel que nos fazem pensar que é muito razoável
entender que a imagem era de Nabucodonosor. Por exemplo, abra sua Bíblia volte um pouco ao capítulo 2. Vamos ler os versículos 37 e 38. Vamos ver o que está escrito aí. Capítulo 2, versículos 37 e 38. É o que Daniel fala para Nabucodonosor. Vamos ler juntos? Tu, ó rei, vamos ler? Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então, veja, Daniel, ao começar a interpretar o sonho, disse que Nabucodonosor tinha sido levantado por Deus para ser um grande governante do mundo de então, tendo o controle sobre tudo, homens e animais. Era a representação da cabeça de ouro. Não é muito difícil pensar que Nabucodonosor, mais tarde, tomando o sonho, a interpretação do sonho de Daniel, no que diz respeito a ele, não tenha se contentado em ser a cabeça de ouro, mas tenha feito uma estátua de si mesmo toda em ouro, para que as pessoas, de fato, se submetessem àquilo que Daniel tinha dito, que Deus tinha concedido a ele o domínio, força, a glória, e tinha colocado nas mãos dele a humanidade, porque o que ele vai exigir aqui é que todas as nações prestem culto à estátua que ele construiu. Outro texto interessante que nós que nos ajuda a pensar que Nabucodonosor tinha feito uma estátua de si mesmo para adoração a ele mesmo, para que todos adorassem a ele, é o que nos relata o capítulo 4 de Daniel. O capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor tem um outro sonho, cujo resultado é justamente que ele se tornaria como um animal, e foi o que aconteceu. Nabucodonosor é humilhado, e ele escreve uma carta para o seu próprio povo, a fim de dizer que ele agora reconhece que só há um Deus soberano. Versículo 37 do capítulo 4, Nabucodonosor diz o seguinte: agora, 4:37, vamos ler juntos. Vamos ler? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. É o reconhecimento de Nabucodonosor que ele tinha se exaltado acima de Deus. E o castigo que Deus deu para Nabucodonosor foi justamente humilhá-lo de tal forma que ele sai do palácio, vai para o campo e começa a pastar. Ele viveu como um animal durante um período, até que foi restaurado. E quando foi restaurado, o resultado disso foi que ele reconheceu, louvando e exaltando o Rei dos céus, que é o Senhor. Ele abate os que vivem com arrogância. Nabucodonosor reconhece sua própria arrogância. Um outro elemento aqui, no livro de Daniel, que faz nos pensar a respeito de quem era aquela estátua e para quem era aquele culto, está no capítulo 5 agora. No capítulo 5, Nabucodonosor já está morto. Agora, um descendente dele, Belsazar, é o imperador, o rei da Babilônia. E aí o que acontece nesse capítulo 5? Este homem, Belsazar, dá um grande banquete, pega os utensílios da casa do Senhor e usa nesse banquete. Então, ele é castigado. Daniel vai lá para dizer a sentença. Versículo 22 nos mostra por que este homem foi foi castigado. Vamos ler o 21 e o 22, que aí fica mais fácil de nós entendermos. Vamos ler juntos. Isso é Daniel falando sobre Nabucodonosor. Daniel está falando sobre Nabucodonosor,
a Belsazar. E ele fala o seguinte, vamos ler? Foi expulso do meio dos homens, a sua mente ficou como a de um animal, passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Vamos ler agora o 22 com bastante atenção. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. 23 agora. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer, e aí segue o texto, vamos parar aqui. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. O pecado pelo qual Belsazar está sendo castigado é porque ele, apesar de ter visto o que aconteceu com Nabucodonosor, ele repetiu o mesmo pecado. Qual foi o pecado? O de se exaltar acima de Deus. E este num sistema babilônico, numa cultura, como nós temos aprendido, onde o objetivo é rebelar-se contra Deus, colocar-se acima de Deus é a coisa mais comum que acontece no meio dos povos. Que aqueles que detêm o poder, que aqueles que se enchem de arrogância, eles se exaltam acima do Senhor. E, de fato, querem ser adorados, querem que prestem culto, admirados, requisitados e assim por diante. Isso aconteceu com Faraó, aconteceu com Belsazar, não é difícil acreditarmos que tenha acontecido também com Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele constrói uma estátua em homenagem a si mesmo, para que todos os povos debaixo do seu domínio prestem culto a ele. É isso que Nabucodonosor faz aqui. É sobre isso que esta história fala. Sobre esse desejo arrogante de Nabucodonosor de ser adorado, a ponto de construir uma estátua de ouro e exigir que todos fossem adorá-lo, se curvassem diante dele e prestassem culto a ele. Esse é o momento da dedicação. Ele chama todos os oficiais, o primeiro escalão dos seus funcionários, para apresentar a estátua e consagrá-la ao culto que ele está estabelecendo agora. Então, a questão principal aqui, independente se a estátua é de Nabucodonosor ou não, mas a questão principal aqui é a percepção de que Nabucodonosor tinha de si mesmo neste momento da história. Depois de humilhar-se diante do Deus de Daniel, Nabucodonosor exalta-se acima do Senhor, como se ele mesmo fosse um Deus, e exige ser adorado. A Babilônia é justamente assim. Quantas provas nós encontramos aqui para o povo de Deus? Quando a gente lê o livro de Daniel, nós sabemos que tem dois momentos muito críticos para eles. Um é esse aqui, do capítulo 3, quando os 3 amigos de Daniel são levados para a fornalha. O outro é quando Daniel, já no reinado de Dario, não é isso? Ele é levado para a cova dos leões. E nós pensamos que esses são os momentos críticos. Mas, até aqui, o povo de Deus já foi provado pela Babilônia pelo menos 3 vezes. A primeira prova que eles passaram na Babilônia foi justamente com a sedução da Babilônia. Porque a primeira tentativa da Babilônia para com o povo de Deus é a sedução. É por isso que ela é comparada a uma prostituta, porque ela seduz as pessoas com a sua riqueza, com o seu poder e com a sua imoralidade também. É por isso que o Apocalipse e toda a Bíblia escolheu a Babilônia como símbolo dessa cultura perversa contra Deus e que tenta seduzir os homens, especialmente tenta seduzir a nós, povo de Deus. É por isso que quando aqueles jovens são levados para lá, tão jovens ainda, lhes oferecem a eles o melhor banquete, o melhor vinho, a melhor cidade, a melhor cultura, e eles fielmente
resistem a essa primeira prova, abstendo-se de se contaminarem com as iguarias do rei e com toda aquela tratativa que eles teriam lá na Babilônia. A segunda prova é o treinamento. A Babilônia quer treinar aqueles jovens, quer criá-los na cultura babilônica. Aqueles jovens, mais uma vez, se mantêm fiéis. E, na verdade, o que acaba acontecendo é... Isso aqui é muito interessante, irmãos. Lá no capítulo 1 nós aprendemos isso. A Babilônia quer instruir os crentes. Ela quer instruir as pessoas. Ela quer transferir cultura para elas. Ela quer catequizar essas pessoas. Era o que ela queria fazer com aqueles jovens. Mas o que acontece ali é que, ao invés de a Babilônia treinar esses jovens, pela fidelidade deles, ela se vê obrigada a reconhecer a inteligência deles. É o momento em que a Babilônia não consegue transmitir nada, mas começa a observar que aqueles jovens já eram inteligentes quando chegaram lá, já estavam prontos, eram sábios quando chegaram lá. Essa foi a segunda prova, o treinamento. E aqui está a terceira prova, a pressão. Quando a sedução não dá certo, quando a catequização não dá certo, o que vem agora é a pressão. Ou vocês fazem do jeito que nós queremos, ou vocês morrem. O primeiro passo aqui dessa pressão é criar um culto, criar um ídolo que deve ser adorado, se você quiser continuar vivo na Babilônia. E agora depende de você decidir se será fiel ou não. Então, Nabucodonosor estabelece aqui o processo babilônico de perseguição ao povo de Deus. A segunda parte do texto, versículos de 4 a 7, nós encontramos a instituição da religião mundial. Uma religião mundial é estabelecida aqui. Diz assim, vamos ler juntos, 3 de 4 a 7. Então o arauto proclamou, vamos ler? Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Observou isso? A ordem é para todos os homens de todas as nações, povos e línguas. Vamos continuar. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Então, essa era uma religião universal. As pessoas não tinham mais o direito de terem a sua própria religião com os seus próprios princípios e padrões. Elas podiam até ter a sua própria religião, mas teriam também que se curvar diante de Nabucodonosor. Elas teriam que aderir a essa nova religião que estava sendo estabelecida ali. Melhor, não uma nova religião, mas agora a religião babilônica deveria ser a religião de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Então, toda vez que o ritual começasse, toda vez que fosse anunciado o momento da adoração, todos, absolutamente, deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. O que a Babilônia pede aqui? Uma conformação religiosa, que todos creiam e adorem, creiam da mesma maneira, adorem a mesma pessoa, o mesmo ídolo, tenham o mesmo pensamento. Todo mundo deve se curvar à mesma imagem e adorar a estátua de Nabucodonosor. Os jovens judeus, Hananias, Misael e Azarias,
eles são denunciados justamente porque eles não se conformam a essa religião mundial, que está nessa tentativa de estabelecer uma religião universal. Eles não se conformam a isso, mas eles se mantêm fiéis ao Senhor. Os versículos de 8 a 12 vão falar justamente sobre isso, sobre essa fidelidade. E por conta dessa fidelidade a Deus, eles são denunciados. Então vamos ler agora de 8 a 12. Vamos ler juntos. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e anunciaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, aqui está a denúncia. Muito provavelmente motivada por inveja. Desde o capítulo 2, nós vimos que Daniel e os seus amigos ascenderam na Babilônia, se tornaram funcionários importantes, com grandes responsabilidades e grande poder. Aqui, lá no versículo 8, fala alguns astrólogos, mas a expressão aí correta é alguns caldeus, alguns de lá da terra mesmo, provavelmente motivados por inveja, por verem estrangeiros e escravos no lugar de poder, procuraram uma maneira de destruir aqueles homens. Então, eles foram ao rei e falaram: o Senhor instituiu uma nova religião, que é uma religião para todas as pessoas, mas há alguns judeus, aqueles 4 jovens que o Senhor colocou para administrar as províncias da Babilônia, que não se curvam diante da sua imagem, nem adoram os seus deuses. E esse é o momento em que se pede Nabucodonosor uma postura, uma posição. É só um detalhe aqui. A partir desse momento, a partir do capítulo 3, a partir do capítulo 2, esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, param de ser chamados desta forma para serem chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que isso acontece? Porque a partir do capítulo 2, a partir do versículo 24, o texto até o capítulo 7 é escrito em aramaico, não é mais em hebraico, é escrito em aramaico. Por isso, os nomes aqui não são os nomes hebreus, os nomes judeus, mas sim os nomes que eles receberam na Babilônia. Por isso aqui, a partir de então, eles são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles se mantiveram fiéis a Deus. E isso agora, como nós veremos, irá custar a própria vida deles, ou pelo menos irão pedir a vida deles por conta dessa desobediência ao rei Nabucodonosor. Aqui nós temos, nesse momento, um exemplo claro do que é relatado em Apocalipse 13, 11 a 18. Você sabe o que está escrito lá? Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 13, versículos de 11 a 18. Aqui é aquele texto onde nós lemos sobre a marca da besta. E nós ficamos muito curiosos para saber qual é a marca da besta, o que significa 666.
Mas lá vendo o que está acontecendo na Babilônia, nesse tempo em que Nabucodonosor está criando um culto e exigindo que as pessoas o adorem, caso contrário elas morrem, e vemos Sadraque, Mesaque e Abednego nessa situação, nós temos ali um exemplo, uma cena que nos faz compreender o que está sendo dito aqui em Apocalipse no capítulo 13. O que isso significa para nós? O que de maneira geral está acontecendo no mundo e irá acontecer no mundo? Olhando para aquela cena específica daqueles 3 jovens judeus lá no reino da Babilônia. A partir do versículo 11, Apocalipse 13, diz o seguinte: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Você observa aqui o que está acontecendo? Mais uma vez, essa exigência de que toda a terra adore um ídolo, um Deus que não é Deus. Nesse caso aqui, a besta, a outra besta que veio antes desta que nós estamos lendo aqui. Então, essa besta faz a mesma coisa que Nabucodonosor fez. Chama todo mundo para adorar a imagem da antiga besta. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer o que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. É a mesma história, não é? Quem não adora, morre. Quem não adora tem que morrer. Todos que se recusassem a adorar a imagem. Versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Seu número é 666. E aqui o que é perigoso para nós é que acabamos de esquecer todo o resto e nós ficamos só pensando, onde é que está esse 666? Onde é que está esse 666? Mas esse não é o ponto aqui. Aqui não é a questão. A questão é que haverá um momento mundial onde alguém irá exigir que se adore a uma outra imagem, a um outro Deus que não é Deus. E essa exigência terá como consequência, se ela for negada, morte. A impossibilidade de viver neste mundo. Não será possível comprar, não será possível vender, a não ser que a marca da besta, que você possua a marca da besta. Ou seja, em outras palavras, a não ser que você tenha se curvado àquela imagem que foi erguida e adorado aquele Deus. Caso contrário, a sua vida acabou aqui neste mundo. Aquela pequena cena lá dos 3 judeus na província da Babilônia, ela se tornará uma grande cena com repercussão cósmica. Quando isso aqui acontecer? Quando finalmente esta Babilônia se manifestar de tal forma e exigir que todos adorem a besta. E olhe, não necessariamente nós teremos uma imagem e um templo para nos curvarmos. Talvez todo esse processo de adoração que é exigida de nós já tenha começado, com a cultura que nós temos.
com os princípios que nos são impostos, com as verdades que nós temos que acreditar, com a cultura que temos que aderir. E todas estas coisas juntas, parece que, se não as tivermos, nós seremos excluídos, mortos, hoje socialmente, mortos intelectualmente, por enquanto, mortos culturalmente, por enquanto, mas um dia irão demandar a nossa vida também, como já aconteceu no passado. Seremos martirizados. Quer dizer, aqueles que não se curvarem à imagem da besta. Esse é o ponto aqui. Essa tentativa de Nabucodonosor reflete todo o sistema babilônico que permanece até o final das Escrituras, em que esta cultura babilônica, essa cultura do mundo, exige que nós abandonemos o nosso Deus para adorar um Deus falso, para nos curvarmos diante de um ídolo, de uma imagem que não é o nosso Deus, o único vivo e verdadeiro. Então, nós temos aqui essa cena, lá na Babilônia, que é a cena de Satanás exaltando-se acima de Deus e exigindo que todos o adorem, e quem se negar a fazê-lo, certamente sofrerá. Mas é neste ponto, preste atenção nisso, é exatamente neste ponto que os fiéis a Deus irão escapar do fogo. Como assim? Porque, ao que parece, quem se mantiver fiel irá sofrer. Lá na Babilônia, os que se mantiveram fiéis foram para a fornalha. E como é que você está afirmando que os fiéis irão escapar do fogo? É porque na redenção as coisas mudam de figura. Eu vou explicar como. Quando adoram somente a Deus, e somente os que adoram a Deus escaparão do fogo. De que fogo eu estou falando? Na verdade, o fogo é reservado para os que se conformam a uma religião mundial contrária a Deus e que o exclui do centro da adoração. A história não acaba aqui no capítulo 13, pela graça do Senhor nos é revelado mais no capítulo 14. Aí em Apocalipse mesmo, no capítulo 14, agora a partir do versículo 9, olha o que nós podemos ler aí. Diz assim: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, presta atenção no que vai ser dito agora pelo anjo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nabucodonosor não sabia, mas na verdade a fornalha, o fogo, o enxofre é reservado justamente para os que abandonam Deus e se curvam diante da besta. Para aqueles que abraçam o falso culto, para aqueles que se curvam a ídolos. Esses sim irão para um fogo e que não se extingue, um fogo cuja fumaça é para todo sempre, sem descanso, nem de dia, nem de noite. Nós estamos falando de um mundo que faz pressão sobre nós, a fim de que nós nos curvemos diante dos seus deuses. Nós, às vezes, reclamamos que a vida cristã neste mundo é uma vida de grandes pressões.
Vou dar uma ilustração muito simples. Eu conversava com um irmão em Cristo e ele falava da admiração que tem por eu ter 5 filhos. E como ele gostaria também de ter uma família grande, ter 5 filhos ou mais. E eu perguntei, por que você não tem? E ele me disse, porque o mundo não permite que eu faça isso. E ele estava falando da economia do mundo, do tamanho dos apartamentos, do custo da escola e tudo mais. E aí, nesse pequeno exemplo, eu já ouvi tantas outras histórias onde nós abrimos mão da fidelidade a Deus por causa das pressões do mundo. Mas, se eu for honesto desta forma, a minha empresa não progride. Mas, se eu não fizer o que meu patrão manda, eu perco o emprego. Mas, se eu não tomar essa decisão, ou se eu não almejar tal coisa, eu fico para trás. Se eu não concordar com essa ideia, eu perco amigos. Se eu criticar esta posição, eu fico afastado do meu grupo, do grupo que eu queria estar. E nós dizemos, o mundo faz muita pressão. E nós temos até uma desculpa que criamos de que ser crente no século 21 é impossível. Alguém já lhe ameaçou de lhe colocar numa fornalha acesa? Alguém já pegou sua mão e disse que ia botar no forno porque você não ia fazer alguma coisa para você abrir mão da sua fidelidade? Isso nunca lhe aconteceu. Você acha que as pressões que você sofre é maior do que a pressão desses 3 jovens sobre fidelidade? Você realmente acredita nisso? Você acredita que a pressão que Daniel sofreu ao ser jogado na cova dos leões é menor do que a sua pressão neste mundo para ser fiel? E eu fico realmente me perguntando se nós realmente acreditamos nessas histórias. Se nós realmente acreditamos que esses nossos irmãos estiveram diante de uma fornalha acesa e decidiram ser fiéis ao Senhor. Eu fico me perguntando se nós acreditamos nisso, quando dizemos que a nossa pressão é maior do que a deles. Que o mundo nos pressiona mais do que pressionou a eles. Meus irmãos, não houve um momento na história do mundo, desta humanidade, desde a queda, em que o mundo tenha facilitado a vida dos cristãos. Nunca houve. Ele nunca nos ajudará. Pelo contrário, ele trabalha contra nós. Se podemos usufruir alguma coisa deste mundo, se de alguma forma a vida aqui se torna mais fácil, é por pura graça comum. Não é por vontade própria do mundo, mas é por causa de um Deus que intervém na história. De um Deus que livra os fiéis. Eu gostaria que você meditasse nisso. Se de fato o mundo nos faz tanta pressão quanto fez em nossos irmãos do passado. E refletir da seguinte maneira: um dia, talvez não a nossa geração, bem provável que os nossos filhos sofram isso. Eles serão pressionados de verdade. Pressionados a terem uma marca, a trazerem em si o nome da besta. Não é um número, é um símbolo de pertencimento. Assim como os eleitos têm o nome de Deus na testa, os filhos da besta terão o nome da besta na testa. É o símbolo do pertencimento. Assim como o Espírito Santo nos sela como propriedade de Deus, assim também a besta irá selar aqueles que lhe pertencem como propriedade dela. Essa é uma decisão que teremos que tomar. Que selo traremos na testa? Da fidelidade a Deus ou daqueles que se submetem à besta? Olha o que os nossos irmãos fizeram no passado. Então vamos adiante, porque os versículos 13, voltando para Daniel, de 13 a 15, falam da reação de Nabucodonosor à negativa dos jovens judeus de adorarem a imagem que ele construiu. Versículo 13 até o 15, está escrito: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei,
Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Essa parte preciosa, porque é daqui que o Senhor vai nos ensinar a confiar. Nabucodonosor faz o desafio com uma pergunta: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Essa é a pergunta. E a pergunta aqui é: que Deus pode livrar os fiéis? Quem é o Deus que pode livrar os fiéis? Aqueles que decidirem não se curvar à imagem que Nabucodonosor construiu. Ou aqueles que decidirem não se curvar diante da besta. Você viu lá no capítulo 3, essa besta é poderosa. Ela tem autoridade, foi dada a ela autoridade para fazer descer fogo do céu. Quem poderá livrar os fiéis das mãos dela? Quem poderá livrar os fiéis da mão de Nabucodonosor? Esse é o desafio babilônico. Que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Tudo que vai acontecer aqui, irmãos, agora, é para responder a essa pergunta de Nabucodonosor. Você observa que Nabucodonosor está furioso. Na revista atualizada diz o seguinte: então Nabucodonosor, irado e furioso. Ele estava com muita raiva. O homem mais poderoso do mundo estava muito furioso, com muita raiva de 4 escravos, 4 jovens judeus. Humanamente falando, quem poderia livrar aqueles jovens das mãos de Nabucodonosor? Imagine você, imagine a cena, você se apresentando diante do homem mais poderoso do mundo, e ele está revoltado com você, ele está com muita raiva, ele quer comer a sua cabeça no almoço, e você precisa responder a ele. Eu fico imaginando o que nós faríamos, né? Eu fico imaginando que desculpas nós daríamos, como tentaríamos ganhar tempo. Um homem que aqueles mesmos jovens testemunharam a disposição dele de matar todos os sábios da Babilônia, porque eles não conseguiam fazer o que é impossível, adivinhar o que ele tinha sonhado. Esses jovens agora se apresentam ao rei para serem julgados por ele, e o rei está furioso. Então, Ananias, Misael e Azarias, Nabucodonosor fez um desafio em forma de pergunta. A pergunta de Nabucodonosor é, muitas vezes, a pergunta que fazemos a nós mesmos quando o mundo nos pressiona e se mostra furioso contra nós: quem pode livrar o fiel? Então nós temos a resposta daqueles 3 jovens nos versículos 16 a 18. Versículos 16 a 18, a resposta é bem interessante, muito instrutiva, tem uma expressão doutrinária muito boa. Os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam ao rei. Responderam à pergunta: quem é que pode livrar vocês das minhas mãos? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. É bem interessante isso. Eles estão sendo acusados por não adorarem. E eles estão dizendo o seguinte: olha, Nabucodonosor, nesse assunto aí, nós não vamos nem nos justificar. Não tem o que defender aqui. Nós não vamos adorar o seu Deus, porque temos um único Deus vivo e verdadeiro.
Não há defesa para nós nesse sentido. Se essa é a acusação, nós somos culpados. Não vamos nem nos defender diante do Senhor. Agora veja a resposta deles. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você percebeu a resposta? A resposta eu dividi em 3 partes aqui. Primeiro, Deus pode nos livrar da fornalha. Deus pode. Eles confiam no poder, na capacidade do Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode apagar a fornalha, ou mesmo, como aconteceu, com a fornalha acesa, livrá-los vivos. Eles creem no poder de Deus. Então, Deus pode nos livrar da fornalha. Mas a segunda parte da resposta é, mas Ele somente nos livrará se quiser. Deus pode nos livrar, mas Ele só vai nos livrar se Ele quiser. Agora tem uma outra coisa. Eles sabem que Deus tem o poder, mas sabem também que Deus é soberano. Isso significa que o poder de Deus está à disposição da sua vontade. Ainda que Deus possa fazer tudo o que quer, Ele só faz o que quer. Ou seja, Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele só faz aquilo que Ele quer fazer. Ele não faz nada que Ele não queira. Esses jovens estão muito tranquilos com o poder de Deus e com a soberania de Deus. É algo com o que nós temos problemas. Às vezes a gente confunde o fato de Deus poder fazer uma coisa com o fato de Deus querer fazer esta coisa. Às vezes nós achamos que nós é que controlamos o poder de Deus. Quem controla o poder de Deus é Ele mesmo, é a sua soberania. Às vezes nós estamos doentes e falamos, você crê que pode ser curado? Sim, eu creio que Deus pode me curar, mas eu não sei se Ele quer me curar. Quer Ele queira ou não, Ele continua sendo todo-poderoso e soberano Deus, e o único digno de ser adorado. Eles sabem que Deus é poderoso, todo-poderoso, sabem que Deus é soberano. Ele fará aquilo que for o melhor para fazer, segundo a sua vontade. Isso, ao invés de trazer desespero a esses jovens, na verdade, parece que eles estão muito calmos. E eles terminam dizendo a Nabucodonosor, quer ele queira, quer Deus queira ou não, quer Deus queira nos livrar, quer Deus queira que nós morramos, não importa o que aconteça, nós não adoraremos aos seus deuses e nem a estátua que você construiu. Nós seremos fiéis ao nosso Deus. E aqui está uma pergunta interessante para nós refletirmos em nossos próprios corações. Por que que eu amo a Deus? Por que que eu sou fiel a Deus? Porque Ele é todo-poderoso? Só porque Ele é todo-poderoso? Porque Ele pode fazer tudo, e eu penso que Ele pode fazer tudo o que eu quero que Ele faça? Ou eu amo a Deus e continuo amando a Deus, mesmo quando em sua soberania, Deus não usa o seu poder para fazer aquilo que eu quero que Ele faça? Mesmo quando eu sabendo que Deus tem o poder para curar, Ele não cura. Mesmo sabendo que Deus tem o poder para me dar um filho, Ele não dá. Mesmo sabendo que Deus tem o poder para preservar o meu emprego, mas Ele não preserva. Eu posso continuar a dizer que queira Deus ou Ele não queira, quer eu viva, quer eu morra, eu ainda assim permanecerei fiel ao Senhor, porque Ele é Deus e eu sou o seu servo. Eu posso dizer como Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa é uma boa reflexão. Deus pode, e se Ele quiser,
nós seremos livres, libertados da fornalha. Quer ele queira ou não, nós permaneceremos fiéis ao Senhor. A segunda coisa que nos mostra, que essa passagem nos faz, é digna de nota, nessa passagem, nesse texto aqui da resposta, é a atitude serena desses homens, que está em contraste com a fúria de Nabucodonosor. Nabucodonosor está furioso, e eles respondem com serenidade, com tranquilidade. Eles respondem com respeito ao rei, ainda que negando aquilo que o rei está pedindo. Por que é assim? O próprio Nabucodonosor diz qual é a atitude desses jovens. Ele fala: eles confiaram em Deus, eles desafiaram a ordem do rei, eles preferiram abrir mão da vida a adorarem a imagem que o rei construiu. Isso aqui é muito importante para vocês, crianças, para anotarem no boletim. O que aqueles homens fizeram? Qual é a atitude deles diante de um rei furioso? No versículo 28, vai para o versículo 28 do capítulo 3, lá no final. O próprio Nabucodonosor testemunha isso. Nabucodonosor diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aí ele vai falar dos 3 jovens. Eles confiaram nele, no Senhor, desafiaram a ordem do rei e preferiram abrir mão da sua própria vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Eles confiaram no Senhor, eles desafiaram a ordem do rei, eles preferiram abrir mão da vida a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Aqueles 3 jovens, e aqui, como vencer a pressão do mundo? Com temor a Deus. Aqueles 3 jovens temiam mais a Deus do que ao furioso rei da Babilônia e a ameaça de serem jogados vivos na fornalha de fogo. Eles temiam a Deus, que é fogo consumidor, como nos diz Hebreus, mais do que o fogo da Babilônia. Aqui nós aprendemos sobre fidelidade a Cristo e o fogo ardente dos sofrimentos por causa desta fidelidade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Aqui nós fazemos uma aplicação dessa passagem. 1 Pedro, no capítulo 4. Primeira Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12, você vai ver que aí na edição da Bíblia tem um subtítulo que é Sofrendo por ser cristão. O fogo do mundo contra a fé cristã. Veja o que Pedro fala a esse respeito. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Olha que coisa interessante. Pedro está dizendo para os seus irmãos da dispersão, pessoas que estão sofrendo muito por causa do Evangelho, para não estranharem o sofrimento. Não estranhem o fogo como se fosse algo surpreendente. É isso que se espera na vida cristã. A oposição do mundo, a perseguição. Quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Esse fogo ardente, ele não deve ser algo estranho, como se tivesse algo estranho acontecendo. Isso é exatamente o que nos é reservado. Desde sempre o Senhor Jesus Cristo nos instrui dessa maneira. No mundo nós não teremos conforto. Se tivermos, algo está errado com o mundo ou com a gente. Mas ele segue. Diz para não estranhar o fogo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada,
vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. A Bíblia nos mostra que casos como o de Sadraque, Mesaque e Abednego não são extraordinários. Talvez a forma, mas a perseguição, a pressão, as ameaças não são. O sofrimento por conta da fidelidade a Cristo não é algo incomum. Ao contrário, é algo que a igreja deve esperar. E como ela espera isso? Confiando a sua alma, como nós esperamos isso, confiando as nossas almas ao nosso Criador. Sabendo que ao final haverá uma recompensa, sabendo que ao final Deus fará a justiça. Esses jovens, eles lutaram desta forma. E aqui eu ainda poderia falar desta luta, desse sofrimento, não apenas porque nos ameaçam, mas sobre o nosso próprio pecado. Como nós lemos no capítulo 12 de Hebreus, que fala sobre pessoas que extinguiram o fogo lá entre os heróis da fé. E com base nesse exemplo, ele fala que nós devemos lutar até a morte pelos nossos pecados, contra os nossos pecados. O sofrimento por causa da mortificação do pecado. E aí nós estamos chegando à conclusão da história. Os versículos 19 a 23, voltando para Daniel, nos mostram Ananias, Misael e Azarias foram lançados, nos mostram que Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha acesa em sua potência máxima. Volte para Daniel, e a história continua da seguinte maneira, a partir do versículo 19. Nabucodonosor ficou tão irado com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que costume, ou seja, ela chegou à sua potência máxima. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes, os melhores, do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa medida era para que os que estão sendo lançados não puxem os soldados. Amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Sabe o que é interessante aqui? Deus não livrou esses jovens. Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Deus não quis livrá-los da fornalha. Mas, ao que parece, eles receberam com calma e confiança a vontade do Senhor. Eu estou dizendo, irmãos, aqui é importante, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que há uma equação matemática muito exata na relação fidelidade e recompensa. Eu sou fiel e as coisas acontecem de forma a serem um final feliz. Nem sempre é assim. Nós conhecemos a história e sabemos que Deus irá realizar um milagre aqui.
Mas na história da igreja, na história bíblica, nem todos que foram fiéis acabaram com um final feliz, vamos dizer assim, naquilo que se esperava. Leia o capítulo 11 de Hebreus. Homens fiéis foram cortados ao meio. Homens fiéis foram queimados em azeite quente. Homens fiéis foram degolados. Homens fiéis foram crucificados de cabeça para baixo. Homens fiéis foram roubados de seus bens. Nem sempre a história acaba da maneira como nós achamos que tem que acabar. Não há uma equação exata entre fidelidade e bênção, nesse sentido que nós estamos acostumados a pensar. Deus fez a sua vontade foi que aqueles jovens fossem para a fornalha. E eles foram para a fornalha. E Deus poderia não ter realizado nenhum milagre, eles poderiam ter sido mortos ali, como tantos outros, como aconteceu com tantos outros. É bom entendermos isso, irmãos, porque nós não podemos encontrar coragem para enfrentar o mundo, pensando apenas em uma recompensa imediata. Se eu for fiel, então Deus vai realizar um milagre e me livrar. Não! Pode ser que Deus queira que você vá para a fornalha e seja queimado lá. A fidelidade, ela está condicionada a bênçãos eternas e nem sempre a bênçãos imediatas. Esses jovens foram lançados na fornalha. Por que eu digo que eles foram calmos? O texto nos parece mostrar isso, mas esses jovens tinham confiança. Eles confiavam em Deus, eles confiavam em promessas antigas. Antes de Daniel, o tempo antes do que acontece na Babilônia, é o tempo do profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, versículo 43, capítulo 43, no versículo 2. Isaías 43, 2. São promessas de restauração e da proteção de Deus para um povo que estava sendo preparado justamente para o cativeiro babilônico. Porque Isaías é um profeta pré-cativeiro babilônico. E eu vou ler a partir do versículo 1, diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasa. Esses jovens, pela piedade que têm demonstrado, certamente leram ou ouviram de seus pais, ou ouviram do próprio profeta Isaías, tal promessa. Confiados nesta promessa do Deus que salva, do Deus que livra, eles entenderam que poderiam enfrentar Nabucodonosor, mantendo-se fiéis a Deus, porque Deus estaria com eles. Deus é o Deus que salva o seu povo. Eles lembraram da promessa e eles se entregaram à morte, confiando no Senhor. Calma em meio às pressões. Calma em meio às pressões do mundo é o resultado da fé. A fé que vence o mundo. Ananias, Misael e Azarias, então, não foram salvos da fornalha, mas foram salvos na fornalha. É o que nós lemos nos versículos 24 e 26. Então, capítulo 24 e 26 de capítulo 3, não é? Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos.
andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. A cena ela é interessante, né? Quase que engraçada. Você tem a única coisa que parece que o fogo queimou foram as cordas da Babilônia. Eles estavam livres das cordas. Interessantemente, eles estavam no meio do fogo, mas estavam caminhando. Os quatro ali, caminhando, numa cena muito tranquila. Parece que aquela fornalha tinha se transformado numa sauna. Eles estavam ali só curtindo o calor. Mas o que chama realmente a atenção é esse quarto homem, esse que é o anjo do Senhor, e que tradicionalmente é interpretado como uma aparição de Cristo antes da encarnação, aquilo que é chamado na teologia de teofania. Cristo aparece no Antigo Testamento, antes da encarnação. Isso aqui é tão precioso porque nos mostra exatamente como Deus salva. Não apenas que Ele salva, mas como Ele salva. Ele salva estando conosco aonde nós estamos. Ele salva estando conosco em nosso sofrimento. Ele salva tomando sobre si mesmo aquilo que é colocado sobre nós. Então, Jesus vem à fornalha com aqueles três homens e na fornalha os salva. Alguns acreditam que foi o fogo que os desamarrou. Eu prefiro acreditar que foi o próprio Cristo que soltou as amarras daqueles homens, que os confortou no fogo, que foi o refrigério dos seus corpos e das suas almas naquela fornalha, que enquanto eles caminhavam ali, Jesus os confortava com as suas palavras e com o seu poder. Da mesma forma, Jesus veio a este mundo caído. Da mesma forma, Jesus foi à cruz em nosso lugar. Da mesma forma, Ele experimentou o Hades em nosso lugar. Jesus anda conosco no meio do fogo ardente. Independente do que aconteça nas pressões do mundo, o que vai lhe trazer calma, o que vai lhe fazer lhe preservar, o que vai fazer com que você persevere em fidelidade, é saber as promessas antigas de Deus. E a promessa antiga de Deus é: eis que estarei convosco. Olhe para a cruz e você vai entender o que é estar conosco. O que é o Emanuel, o Deus imanente, não apenas o Deus Altíssimo, o que está assentado em um alto e sublime trono, mas o Deus que está na fornalha conosco. Aí você vai sentir coragem e calma para enfrentar um mundo furioso e dizer: não, eu não vou me curvar diante dos seus deuses. Não importa o que Deus queira que aconteça comigo, eu estou nas mãos do Senhor. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo, com a sua vara e o seu cajado a me confortar. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Todo-Poderoso, soberano, altíssimo, e que está com o seu povo, onde quer que esse povo esteja. Qual o resultado disso? O resultado disso são duas coisas. Primeira, Deus é reconhecido e louvado. Nós lemos o versículo 28, versículo 27 e 28, mais uma vez Nabucodonosor, e você já deve ter percebido isso, todos os capítulos que lemos até agora terminam com Nabucodonosor, o grande rei, prostrado aos pés de Deus. É assim que a tentativa de uma religião mundial se encerra, e é assim que Nabucodonosor responde a sua própria pergunta. Qual foi a pergunta de Nabucodonosor? Que Deus pode livrar das minhas mãos? Nabucodonosor diz o seguinte: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles.
nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Milagre completo e perfeito. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Você compreende, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que as nossas boas obras fazem com que os homens glorifiquem a Deus? Que a nossa coragem diante das pressões do mundo, que a nossa obstinação em não nos curvarmos diante dos ídolos que o mundo nos impõe, que o nosso olhar para Deus e confiar em suas promessas terão um resultado, que é aquilo que nós esperamos e mais queremos, que o nosso Deus seja glorificado, que a nossa covardia, que essa mania que temos de ceder com tanta facilidade, que a nossa acomodação ao mundo, a nossa conformidade com a religião desse mundo, não torna o nosso Deus mais respeitável, não torna a igreja mais respeitada, não nos torna mais respeitados. Pelo contrário, nos enfraquece, envergonha o nosso Deus, porque da mesma forma que nossas boas obras glorificam, levam os homens a glorificarem a Deus, as nossas más obras fazem com que os homens blasfemem do nosso Deus. Por isso a igreja não pode ser covarde, por isso eu não posso ceder 1 centímetro sequer às pressões desse mundo. É por isso que eu preciso ser firme, é por isso que eu preciso abraçar os princípios da palavra, é por isso que eu preciso ser fiel a Deus, não para ser livre da fornalha, não para ter uma bênção de recompensa, mas para que Deus seja louvado, que Ele seja reconhecido como o Deus que livra, o Deus que domina sobre os reis, o Deus todo-poderoso e soberano do universo, aquele que reina eternamente e sempre reinará. Nós precisamos ser fiéis, porque na nossa fidelidade, os reis se dobrarão diante do Senhor e irão dizer: só Deus pode livrar dessa maneira. Somente o Senhor é Deus. De outra forma, nós envergonharemos o nosso Deus. Versículo 30 nos mostra o outro resultado. Estes homens, eles são exaltados na Babilônia. Então, Nabucodonosor reconhece estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu tenho falado aqui, irmãos, encerrando, às vezes duvidamos dos métodos de Deus. Achamos que se seguirmos o método de Deus, o princípio da palavra, nós nunca conseguiremos ter sucesso no mundo. Nós nunca seremos reconhecidos, nunca seremos promovidos. É claro, é possível que isso aconteça, mas não tem que ser necessariamente assim. Talvez a única coisa que esteja faltando para você ter uma consideração melhor do seu chefe, talvez a única coisa que esteja faltando para você ser promovido, talvez a única coisa que esteja faltando para você ser reconhecido como um bom profissional, para alcançar aquilo que você tanto tem buscado, é justamente a sua fidelidade a Deus. É justamente que as pessoas que estão à sua volta vejam que você é fiel ao seu Deus. E nós não sabemos o poder que isso tem no coração das pessoas que estão à nossa volta, em testemunharem na nossa vida o poder do nosso Deus. Isso pode abrir portas.
Isso pode nos fazer ser promovidos. Isso pode fazer com que nós sejamos reconhecidos, não por nossa causa, mas por causa do Deus a quem servimos. Nós devemos considerar que nem sempre a ceder à pressão é aquilo que nos colocará numa situação melhor. Na verdade, a única situação boa para nós é quando nós somos fiéis ao Senhor. Não ceda às pressões no mundo. Jesus Cristo está conosco, no meio das provas, das pressões. Ele anda conosco na fornalha e nos livra. Temos um Deus soberano, que se quiser, irá nos salvar. Que Ele nos abençoe e seja glorificado. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, rogamos ao Senhor que aplique Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, aprendemos sobre fidelidade em meio às pressões. Vimos o quanto Jesus, Ele nos ajuda, porque Ele está conosco. Ele se identifica conosco. Na verdade, as piores coisas que poderíamos passar, Ele já passou em nosso lugar. E Ele não nos negará nada que for bom para nós. Ó Deus, nos ajude a sermos fiéis, a olharmos, não ficarmos espantados com o tamanho da estátua, nem com a fúria da Babilônia. Ó Deus, mas que nós confiemos no Senhor, nas antigas promessas da Tua palavra, e com base nelas nos mantenhamos fiéis, firmes. Que o Senhor seja exaltado nisso, em nome de Jesus. Amém.